Que bom nós estarmos reunidos no nome de Jesus, e sempre quando nós nos reunimos, é importante a gente lembrar, e isso é importante mesmo, que a presença de Jesus, ela não se dá por sentimentos. Como assim, pastor? Você não precisa sentir nada diferente. Pode sentir. Pode. Mas você não precisa. A presença de Jesus não se dá por um arrepio diferente. Você também pode sentir um arrepio diferente, mas também não se dá por isso. A presença de Jesus não se dá pelo templo onde nós estamos. Também pode acontecer. Porque a palavra do Senhor, ela é categórica quando ela diz: se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu... Então, deixa eu perguntar, quem aqui está em nome de Jesus aqui? Então, cumpriu-se a palavra de Deus. Você sentindo ou não, arrepiado ou não, entendendo o que está acontecendo ou não, eu quero te afirmar, Jesus está presente aqui neste lugar. Jesus está aqui. Isso é uma verdade. E às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer. O sobrenatural já aconteceu. Jesus veio, morreu por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é sobrenatural. O sobrenatural já aconteceu. Pode acontecer algo sobrenatural novamente? Pode. E não são esses sobrenaturais que acontecem esporadicamente ou até mesmo ordinariamente, dependendo do seu relacionamento, da sua vivência. Mas a verdade é que nós precisamos entender que a presença de Jesus, ela ocorre de maneira tão natural no nosso cotidiano, que ao respirarmos, a gente pode dizer: Jesus está presente. Ao olhar para os nossos entes queridos, a gente pode dizer: graças a Deus, Ele está presente aqui na minha casa. Ao trabalhar, chegar ali no seu trabalho, você pode dizer: graças a Deus, Jesus tem sido tão bom comigo. E a gente precisa aprender a desfrutar dessas coisas simples do dia, como sendo de fato uma ação sobrenatural de Deus todos os dias, porque vivemos no sobrenatural, porque vivemos crendo que Jesus, Ele continua o mesmo. Ele pode fazer coisas que as Sagradas Escrituras disseram que Ele fez. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai ser o mesmo. Então, se Jesus fez no passado, Ele continua fazendo no presente. E Ele vai continuar realizando na sua vida e através da sua vida. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor nesta noite, falando sobre algo que Jesus fez. E justamente pensando que, se Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Se no passado Ele realizou coisas desse tipo, a Bíblia diz que nós faríamos e poderíamos fazer ainda coisas maiores do que aquelas que Ele fez, né? A gente precisa se apoderar destas palavras para que nós possamos viver uma vida sobrenatural de maneira ordinária. Porque às vezes a gente vive o sobrenatural extraordinariamente, ou seja, de vez em quando.
E a gente precisa viver o sobrenatural de maneira ordinária, ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida sobrenatural. Por quê? Porque nós vivemos crendo e colocando em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela produz o efeito necessário em qualquer ambiente, em qualquer situação, para que os milagres aconteçam. Como eu disse, não precisa de arrepio, não precisa de algo assim, sabe, uma sensação, um sentimento diferente. A gente precisa acreditar que Jesus está presente. E se Jesus está presente, o milagre é possível. Se Jesus está presente, então um milagre é possível. No livro de Marcos, no capítulo de número 4, versículos de números 35 em diante, Marcos 4, 35 em diante, a palavra do Senhor nos conta uma história, e fala a respeito de uma situação, quando vamos pensar nisso através do tema de hoje, que é missões, e nós falaremos sobre isso, mas quero pensar com você que Jesus fez no passado, o que Jesus fez no passado, e que essas coisas podem acontecer também no presente. O texto diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre os barcos, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Continuando no capítulo 5, o texto diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, em algumas outras traduções. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora preso da legião de demônios, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes
Contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus fez no passado, Jesus pode fazer também no presente. Então eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa história, porque Jesus havia, juntamente com seus discípulos, terminado uma longa jornada de trabalho. Eles estavam cansados. No final do dia eles receberam um convite de Jesus. Gente, final do dia é hora, é tempo de fazer o quê? Fala a verdade, final do dia, depois de um dia inteiro de trabalho, é hora de quê? Descansar, não é não? Fala a verdade. Hein? Ralph chegar em casa lá depois de um monte de reunião, um monte de apresentação, hein? Aí chega em casa, o que você quer fazer? Quer descansar, né? Depois de uma jornada de trabalho, nada melhor do que chegar em casa. Quem gosta de tomar banho, toma um banho, claro, aqueles que gostam, né? É bom de vez em quando, tá, irmão? Mesmo nesse frio, é bom, ok? Beleza? Só para deixar registrado. Mas há quem não goste, eu não vou me envolver com isso, apenas deixo a dica. Mas é bom, aí dá aquela relaxada, toma aquele banho e bora descansar. É bom demais, é bom demais. Às vezes a gente não consegue, porque quando chega em casa tem mais trabalho, né? Tem que preparar as coisas para o dia seguinte, tem relatório, tem comida, preparar marmitinha para quem prepara, né? E fazer, ou seja, tem uns que quando chega em casa ainda tem mais trabalho. Mas que é bom chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho e descansar, é bom, é maravilhoso. Os discípulos estavam chegando de um dia inteiro de trabalho. E aí, quando eles chegam ali, depois de trabalhar o dia inteiro, Jesus chega para eles e fala: eu tenho um convite para fazer para vocês. Filha, bora então lá para o outro lado. Vamos ter que remar um pouquinho? Vamos ter. Porém, chegando lá, sombra, água fresca, água de coco, redinha. Oxe, maravilha, bora então, vale a pena remar mais um pouquinho para poder descansar lá do outro lado. E os discípulos então entram, e é claro, estou aí dando asas à minha imaginação, segundo São Gedson, e os discípulos então entram dentro daquele barco e partem para o outro lado. Bom, para surpresa deles, quando eles chegam lá do outro lado, por isso fiz questão de fazer a leitura do capítulo de número 5. Quando eles chegam lá do outro lado, primeiro, durante a viagem, que eles achavam que ia ser uma viagem tranquila, levanta-se uma grande tempestade, e a água começa a entrar dentro do barco, e eles acham que o barco vai afundar. Depois de um dia inteiro de trabalho, eles estão remando, talvez achando que vão descansar lá do outro lado. Levanta-se uma grande tempestade, parece que o barco vai afundar. Eu lembrei-me até de uma canção antiga, Misericórdia, isso não estava no script não, né? Mas estava: e o barco balança para lá e para cá, e às vezes parece que vai naufragar. Gente, ninguém conhece não? Pastor Josimar, aí, boa, pastor Josimar, obrigado, ufa, não fiquei sozinho nessa. Não, mas tem mais gente aqui que conhece, quem conhece aí, levanta a mãozinha cheia de dedo, ó. Ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadê, gente, não mais? Mas amém, é isso aí, tá? Mas fica tranquilo, eu não vou cantar.
Vou deixar o pastor Josimar, quando ele estiver ministrando aqui, para ele poder fazer isso. Aí alguém vai me dizer, não dá corda não, senão ele vai fazer mesmo. Mas, e eles então estão ali no meio do mar, água entrando, parece que eles vão, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Se Jesus está presente, o milagre é possível. Se Jesus está presente, o milagre é possível. Quando eles chegam lá do outro lado, eles não veem a rede, eles não veem água de coco, nem coqueiro eles veem. Pelo contrário, lá do outro lado, o que eles encontram é um cemitério. Eles chegam do outro lado e eles encontram um cemitério. E detalhe, naquele cemitério morava uma pessoa que vivia se cortando, andando nu, se cortando, se enfiando nos túmulos, se escondendo, se ferindo o tempo todo a ponto de acabar com a sua própria vida. E é justamente essa cena que os discípulos encontram lá do outro lado. O fato de Jesus ter convidado os discípulos, ou convocado os discípulos a passar para o outro lado, era porque, mesmo que eles tivessem trabalhado o dia inteiro, mesmo que eles estivessem cansados, a obra não tinha terminado. Ainda tinha alguma coisa a mais para fazer. Ainda precisava fazer um pouco mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque mesmo que nós tenhamos trabalhado o dia inteiro, mesmo que nós tenhamos trabalhado anos afinco, mesmo que nós tenhamos nos dedicado a ministério, nos dedicado ao Senhor, nos dedicado a pessoas, nos dedicado a cuidar de gente, nos dedicado a pregar o Evangelho, estamos cansados talvez. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão cansadas, assim como os discípulos estavam. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que gostariam sim de um tempo de sombra e água fresca, de água de coco, coqueiro e rede. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que queriam muito dar uma parada, uma descansada. Mas o que eu tenho para você é o que Jesus levou aos seus discípulos. E considerando que todos nós também somos discípulos, eu quero trazer esta mesma palavra para você, dizendo: ei, vamos passar para o outro lado, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Eu sei que você está cansado, mas aí eu me lembro do texto bíblico que diz: o nosso descanso não é O nosso descanso não é aqui. Aqui não é o nosso ponto final e nem o nosso porto seguro. O nosso porto seguro é no Senhor e no céu. O nosso ponto final não é aqui. Trabalhemos, façamos, porque o Senhor espera que mesmo depois de muito trabalhar, nós continuemos trabalhando. Pastor, misericórdia, pastor, eu não aguento mais. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor não pede para que você faça nada além das suas próprias forças. Pelo contrário, e Eclesiastes diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme.
conforme as tuas forças. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu não estou querendo dizer que você precisa fazer além daquilo que você consegue, mas eu digo para você, você deve fazer de acordo com aquilo que você consegue fazer. Porque se você fizer menos, aí vamos para Tiago, que diz, aquele que sabe fazer o que é bom e não faz, comete pecado. Então, se você pode e não faz, você está em pecado. Se você não pode muito, mas pode pouco, não precisa fazer o muito, faça o pouco, porque quem é fiel no pouco, diz a palavra do Senhor, sobre o muito será colocado. O que Deus está dizendo é que Ele não quer que você se sacrifique pela igreja, porque já teve alguém que fez isso e o nome dele é Jesus. Amém? Você não precisa se sacrificar pela igreja, porque Jesus já fez isso, e você não é Jesus. Mas Ele também espera que nós possamos fazer o que nós podemos de acordo com as nossas forças. Se eu consigo fazer, e eu não faço, e eu cruzo os braços, e eu fecho a boca, e eu viro as costas, então eu não estou cumprindo com aquilo que Deus espera de mim. Ele diz para os discípulos, vamos lá para o outro lado. Tem bastante coisa para poder fazer. E detalhe, lá do outro lado, o bastante que tinha para ser feito, era apenas um homem. Porque se você acompanhar a história, você vai ver que logo após esse homem ser liberto, o texto diz que Jesus retorna. Jesus foi lá só por causa daquele homem endemoniado. Jesus foi a Gadara somente por causa daquele homem. Pode deixar que eu não vou falar de Gadara, né? Tem um memezinho aí, né? De Gadara. Dara. Tem um memezinho aí rolando, né? Então eu falei assim, ó, não vou cair nessa, né, G? Hein? Mas Jesus foi àquela região somente por causa de um homem. Isso significa, queridos, que ele botou em risco, entre aspas, tá, gente? Por que eu digo ele botou em risco? Porque os discípulos achavam que eles estavam em risco. Imagina, se eram 12 discípulos, né? Ele botou em risco 12 homens por causa de um. Poderia o barco ter naufragado? Poderia. Jesus estava presente, o milagre era possível, mas poderia ter virado. O que eu penso, queridos? O que eu penso é que o Senhor espera que nós, como igreja, possamos empenhar todo o nosso esforço em favor de vidas. Não importa quem seja, qual seja, mas o Senhor espera que nós possamos empenhar todo o nosso esforço, crendo que se Ele está presente, Ele vai dar condições para a gente fazer, Ele vai dar condições para a gente chegar lá do outro lado. Ele vai dar condições. Então, esse chamado de Jesus para os seus discípulos não era apenas um chamado geográfico. Vamos sair desse lado e vamos para aquele outro. Era um chamado espiritual. Era atravessar para alcançar alguém que ainda estava em trevas. Era atravessar do outro lado para alcançar pessoas que ainda, ou uma pessoa, no caso aqui do texto, que ainda não havia sido alcançado. Então, a obra missionária, ela fala exatamente disso. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos dispostos a fazer? Qual outro lado nós estamos dispostos a atravessar para poder alcançar alguém que não foi alcançado? Hoje,
eu gostaria de perguntar, mesmo que você não me responda, mas que você respondesse para você mesmo. Você tem atravessado, não um espaço geográfico, mas um espaço espiritual, para alcançar e para estar perto de pessoas que ainda não foram alcançadas? Será que você está atravessando do outro lado, lá no seu trabalho? Será que você está atravessando do outro lado, em meio aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, aqueles com quem você convive lá no trabalho? Será que você está conseguindo atravessar do outro lado? Então, esse chamado missionário é uma obediência que nós devemos a Jesus. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pregando o evangelho, ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ou seja, este chamado, ele não fez apenas a um grupo seleto, ele fez um chamado a todos aqueles que se dizem ou que quiserem ser chamados de discípulos. Todos os discípulos têm esse chamado, o chamado de ir, de pregar e de alcançar os que não foram alcançados. A pergunta que a gente precisa se fazer é: o que eu tenho feito para poder alcançar essas pessoas? Será que eu estou como os discípulos, depois de um dia de trabalho, achando que eu não preciso fazer porque eu quero descansar, porque é tempo de descansar? Ou será que eu estou ouvindo o chamado dizendo: olha, mesmo que seja para enfrentar a tempestade, mesmo que seja para o barco encher de água, eu estou crendo que Jesus está presente, Ele vai conduzir todas as coisas e eu vou. Eu não sei o que você está fazendo. Jesus sempre nos chama para ir para o outro lado. Existem pessoas próximas de você, como aquele gadareno. Pessoas que estão vivendo de forma isolada, porque o gadareno vivia isolado. Tem pessoas perto de você vivendo de forma isolada. Pessoas que não se relacionam com ninguém, não se comunicam com ninguém, não se abrem com ninguém. Você é um enviado de Deus para poder chegar até aquela pessoa e trazê-la para a luz, retirá-la das trevas e trazê-la para a luz. Assim como você foi alcançado, você precisa ser instrumento de Deus para alcançar. Afinal de contas, se você não foi chamado na senha ainda, é porque Deus tem alguma coisa para poder fazer através da sua vida. Porque às vezes a gente está aqui, não, eu estou só esperando o Senhor Jesus me chamar. Deixa eu falar uma coisa. Se Jesus não te chamou ainda, é porque Ele ainda tem algo para poder fazer na sua vida e através da sua vida. Porque se já tivesse completado, fica tranquilo que Ele já tinha te chamado. Porque Jesus sabe a hora certa de chamar todo mundo. Amém ou não? Então, nós fomos alcançados para alcançar. Você foi alcançado para alcançar. Pode falar isso com o seu irmão? Fala assim, ó, você foi alcançado para alcançar. Tem um propósito. Não foi só para ser salvo. Ser salvo é muito bom. A salvação é maravilhosa. Mas se fosse só para ser salvo, então vamos falar a verdade? A missão já está cumprida. Partiu, vida eterna. Se fosse só ser salvo, então a missão já está cumprida. Se nós estamos aqui ainda, é porque Deus ainda tem algo para fazer através de nós. Ainda tem pessoas lá do outro lado, que precisam da sua ajuda, que precisam do seu trabalho, que precisam da sua disposição. Tem pessoas lá do outro lado, esperando pessoas como você.
esperando pessoas dispostas e pessoas de Deus, como você. O outro lado são nossos vizinhos, nossos familiares, mas também podemos dizer que são tantas nações que ainda não foram alcançadas, quantos povos que não foram alcançados ainda. Há 2 dias atrás eu recebi um comunicado que a nossa irmã missionária Nalu, quem conhece aqui a Nalu? Alguém conhece Nalu? A missionária Nalu, ela está indo para uma missão em Burkina Faso. É Faso? É Faso? Faso, né? Ela está indo para a África Ocidental, ou seja, ela está indo falar de Jesus, ela está indo para trabalhar com aqueles que não foram alcançados ainda. Eu não estou dizendo que você precisa ir para lá. Se quiser, pode ir. E se Deus tocar no seu coração, e se seu coração arder com esse desejo de ir, pode entrar em contato conosco, que a gente vai colocar os caminhos aí, né? Vai indicar aí os caminhos necessários para que você vá. Porém, queridos, existem tantas formas de você estar abençoando. A missionária Nalu está indo para lá. Ela precisa, por exemplo, de contribuições. A nossa irmã, a missionária Belisa aqui, que esteve no Nepal e também a gente ainda não sabe há quanto tempo o Senhor vai permitir que ela esteja aqui conosco até retornar, também precisa de contribuição, precisa da nossa ajuda, tanto financeira, como intercessória, como um apoio espiritual. Ou seja, o que você tem feito para as pessoas que estão lá do outro lado, para que elas também alcancem e cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Gente, deixa eu falar a verdade aqui, a maioria de nós estamos tão acostumados a vir aqui, nos alimentar da palavra, ouvir o louvor e ir embora para casa, e a gente acha que isso aí é tudo, isso aí é o suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você, você está enganado. Isso não é suficiente, isso não é tudo, não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi. Não foi para vir aqui no domingo, ouvir uma palavra, escutar aqui os louvores, fazer a sua oraçãozinha. Não foi para isso que Ele te chamou. Isso aqui faz parte, mas não foi para isso. Eu quero saber o seguinte, lá no seu trabalho, quantas pessoas você tem falado do amor de Jesus para elas? Nenhuma? Então você não está cumprindo com o seu papel. Lá na sua faculdade, a quantas pessoas conhecem o Senhor Jesus através da sua vida? Nenhuma? Então você não está cumprindo com o seu papel. Lá na sua família, nas reuniões de família, como é que tem sido o seu relacionamento, o seu comportamento? Como é que tem sido o seu testemunho lá entre seus familiares? Ah, você não está fazendo a diferença, então você não está cumprindo com o seu papel. Porque você não foi chamado para ser simplesmente um participante de culto. Até mesmo porque o culto não é para você, o culto é para Deus. E muita gente chega aqui e fala assim, o culto hoje não foi bom, quem tem que falar é Deus, não é você. Porque o culto não é para você. Tem gente aqui que chega como consumista. Não aqui, graças a Deus. Em outras igrejas, em nome de Jesus. Em parte falamos, em parte profetizamos. Fiquei pelo menos com a parte profética aí, né? Mas a verdade é que às vezes a gente chega aqui como um consumidor do culto. Eu não sou consumidor do culto. Quem tem que se satisfazer nesse culto ou não é Deus. Eu tenho é que cultuar. Eu preciso cultuar. E quem é que vai se satisfazer deste culto? Deus. Porque é para Ele. O culto não é para o irmão. O culto não é para as pessoas. Desculpa, mas eu tenho uma dificuldade. Falar assim, hoje o culto, ele sabe, aquela coisa assim de, hoje é um culto evangelismo, a gente vai, é para o pecador. O culto não é para o pecador, gente. O culto é para Deus. O pecador se arrepende por causa da minha maneira de cultuar a Deus, por causa do meu exemplo de adoração. Mas o culto não é para o pecador. Podemos até fazer um culto evangelístico? É claro que sim. Mas nós estamos cultuando a Deus. E através do meu culto a Deus, o pecador se arrepende, porque ele acha interessante, diferente, a minha maneira de ser, o meu testemunho. Isso é maravilhoso, gente.
O culto é para? O culto é para Deus. E aí eu pergunto, você tem sido esse referencial lá no seu trabalho? A gente não pode ficar acomodado com igrejas cheias. A gente não pode ficar acomodado com uma igreja que simplesmente se reúne para reuniões. Porque muitas vezes nós nos reunimos para reuniões e não para culto. Lembra da igreja de Corinto? 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7. A igreja de Corinto. Eu estou falando de uma igreja que no capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios diz que era uma igreja que tinha todos os dons. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Paulo, ao falar da igreja de Corinto, fala o seguinte: nenhum dom vos falta. Paulo está dizendo da igreja o seguinte: nenhum dom vos falta. Ou seja, tinha profecia, tinha revelação, tinha cura, tinha tudo aquela igreja, meu Deus do céu. Era um reteté. Aí, de repente, chegava lá e falava assim: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. De repente, vem de lá essas canções assim, né? Eu sou canela de fogo. Veio de lá. Era a igreja de Corinto. É para marchar, é para marchar. A igreja de Corinto cantava isso tudo lá naquela época. Só que, quando o apóstolo Paulo, ele vai se referir a essa igreja, vocês lembram quando Paulo está falando à igreja a respeito da ceia do Senhor? Também ele é no livro de... é para a igreja de Corinto, lembra disso? Lembram? E aí o que Paulo diz para eles antes de ministrar sobre a ceia? Ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. É o que o apóstolo Paulo diz daquela igreja. Agora imagina, gente, era uma igreja que tinha todos os dons. Tinha profecia, revelação, língua estranha, língua sem ser estranha. Tinha tudo lá. E Paulo diz: quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Agora você imagina, uma igreja que tem todos os dons que se reúne para pior. É por isso que ele diz, que aí também é para a igreja de Corinto que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: olha, eu sei que vocês falam língua estranha, eu sei que vocês são batizados no Espírito Santo, eu sei que vocês se movem no poder, mas Paulo está dizendo: mas vocês não amam. Por isso é que ele diz: sem amor, nada seríamos. Nada seríamos. E aí eu pergunto para você: quando você vê alguém indo ladeira abaixo para o inferno, porque você convive com aquela pessoa, vê a conduta daquela pessoa, vê a necessidade daquela pessoa, quando você vê alguém necessitado de uma palavra, de um direcionamento da parte de Deus, e você não faz nada por ela, deixa eu te perguntar, isso é expressão de amor, deixar ela ir para o inferno? É expressão de amor? Fala para mim. Hein? Então muitas vezes, a gente está igualzinho à igreja de Corinto. A gente está com todos os dons. A gente chega na igreja, fala em línguas, profetiza, a gente canta, chega até a escorrer uma lágrima durante o louvor, a oração, a gente se arrepia todo, mas a gente está deixando um monte de gente querida ir para o inferno, e a gente não está fazendo nada. Isso não é amor. Aí eu digo a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Porque se fosse para melhor, vocês se preocupavam mais com as outras pessoas que estão perdidas, sem salvação,
precisando receber uma palavra. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa te chamarem de doido. Deixa te chamarem de pessoa. Ah, não, você é muito doido. Ah, mas você é muito crente. Deixa, isso não é ofensa não, gente. Não é ofensa não. Falaram que Jesus era louco. Falaram que Jesus era até endemoniado. Hã? Falaram isso dele. Mas mesmo assim, Jesus continuou amando as pessoas, porque o interesse de Jesus era alcançar a maior quantidade de pessoas que ele podia alcançar. Deixam falar de você, querido. O importante é que você alcance o maior número de pessoas que você pode alcançar. O importante é que você veja os gadarenos do outro lado como sendo a sua missão. É a sua missão, é o seu compromisso. O outro lado hoje, tem muitos povos não alcançados? Tem. Que você pode contribuir, que você pode ir, que você pode orar. Existem povos islâmicos, hindus, budistas, muitas tribos. Aqui mesmo no Brasil, quantos povos não alcançados dentro do Brasil? Quantas pessoas no sertão que nunca, o sertão, existem comunidades no sertão, aqui mesmo no Brasil, com menos de 1% de evangelização. Você sabe o que é isso? Menos de 1% de pessoas no sertão do Brasil, que não foram evangelizadas. Aí eu pergunto, o que você está fazendo por isso? O que nós estamos fazendo? Gente, a missão, ela nasceu no coração de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão começa no coração de Deus. E toda a Bíblia fala de missão. Quando Adão, ele peca, quando o homem peca, o homem está perdido. O que Deus faz? Deus deixa o homem perdido? Não, Deus desce. Olha só, gente. Deus desce e vai em busca do homem que havia se perdido. Deus não deixa o homem perdido. Deus desce e fala: Adão, cadê você? Deus poderia falar o seguinte: Adão, o problema é seu. Eu falei que não era para fazer. Você fez, o problema é seu. Mas não, Deus desce e vai em busca de Adão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é o nosso exemplo. Tem muitas pessoas que estão se escondendo de Deus, mas nós precisamos ser canal de bênção e ir em busca dessas pessoas e trazê-las para a presença de Deus. Tem muita gente que está fugindo de Deus. Mas o meu trabalho, o seu trabalho, é buscar essas pessoas que estão fugindo de Deus e trazê-las para junto da presença de Deus. Não responda para mim, responda para você mesmo. Quantas pessoas você já trouxe para a presença de Deus? Não precisa, gente, aqui não é disputa de quem faz mais ou menos, não. É apenas uma autoanálise para que nós possamos refletir sobre como tem sido o nosso comportamento quanto discípulos de Jesus. Eu não estou querendo aqui disputar quem faz mais ou menos, não é isso não. Eu quero apenas que você pense sobre quanto tempo você tem trabalhado, entre aspas, para Deus, mas nunca trouxe alguém para a presença de Deus. Aí eu pergunto, será que você está cumprindo com o seu papel de discípulo? Talvez você está preocupado com as turbulências da vida, porque assim como os discípulos, quando eles foram chamados, para poder ir para o outro lado,
Os discípulos, eles se depararam também com tempestades e muitas dificuldades. Talvez você tenha se deparado também com lutas. Ah, não, quando eu penso, toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, olha, me sobe uma luta, é muita dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém falou que vai ser fácil. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis. Jesus não estava rogando praga. Jesus estava apenas constatando uma realidade. Você vai ter aflição, você vai passar por dificuldade, vai ter vento contrário, vai ter água enchendo o barco, vai ter gente falando no seu ouvido, vai ter pessoas da sua família se levantando contra você, vai ter pessoas dizendo que você está perdendo tempo, vai ter. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Ou seja, você não está sozinho, eu estou no seu barco, eu estou com você, e se eu estou presente, o milagre é possível. Vão ter dificuldades, faltas de recurso, mas eu queria fazer alguma coisa tão assim, mas nem dinheiro eu tenho para poder fazer. Isso acontece. Mas não se deixe paralisar por causa das adversidades. Não se deixe paralisar por causa das dificuldades que se levantam. Muitos missionários, eles foram surpreendidos com várias adversidades e eles tiveram que mudar o rumo. O próprio apóstolo Paulo queria ir para um determinado lugar, mas ele foi impedido e ele teve que ir para outro. Ou seja, o plano dele não deu certo. Mas o fato do seu plano não dar certo não significa que Deus não está no controle. Porque mesmo que tenha que mudar de plano, o Deus continua o mesmo. Onde você estiver, você vai ser bem-sucedido. Eu tentei fazer isso e eu não consegui. Mas não desista. Faça o que tiver ao seu alcance para fazer. Aquilo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Se eu fosse você, eu inventaria uma estratégia, eu pensaria em algo. Pensa nos bilhetinhos, entrega lá no seu trabalho e fala o seguinte, olha, isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Entrega bilhetinho. Você tem vergonha de falar? E faz uma cartinha, um bilhetinho, faz alguma coisa e entrega para alguém. Fala, olha, isso aqui é para você. Se você não quiser falar nada, escreva. Talvez você tenha muita dificuldade em falar, escreva e entregue. Faz uma cartinha, entrega para os seus vizinhos. Vai lá na caixinha de correio, bota ali uma mensagem de Deus para eles. Mas o que você não pode, é deixar de fazer. Você não pode deixar de fazer. Alguma coisa precisa ser feita. Você foi chamado para passar do outro lado, porque do outro lado tem muitos gadarenos que precisam da sua ajuda. O interessante é que aquele homem, ele vivia isolado, aquele homem vivia ferido. Quantas pessoas feridas do seu lado? Aquele homem andava ferido e ninguém se aproximava deles. Tem pessoas feridas do seu lado, que ninguém quer nem se aproximar deles. Por quê? Fala assim, meu Deus, eu vou me aproximar, vai me alugar um tanto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado para que as pessoas te aluguem. Você foi chamado para ser instrumento de Deus, para curar as feridas de outras pessoas. O gadareno, ele não se relacionava com a sua família, porque ele vivia isolado lá no cemitério. Mas depois do encontro dele com Jesus, Jesus diz, vai para a sua casa. Jesus estava dizendo, eu vou restaurar os seus vínculos familiares. Eu vou restaurar o seu relacionamento familiar. Vai para casa. Vai para casa porque eu vou fazer tudo novo lá na sua casa. E ele falou, Jesus, eu quero te seguir. Jesus diz, não, porque o trabalho que você tem que fazer vai começar lá na sua casa. Você não vai me seguir agora. Você vai para a sua casa, porque é ali que eu tenho um propósito com você.
Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus quer usar você para restaurar muitas famílias que estão à beira da destruição. Tem muita gente esperando discípulos como você, para que as suas famílias sejam restauradas, para que você seja instrumento de Deus para abençoar as suas casas. Sabe, queridos, resultado disso é que aquele homem se transformou num grande missionário em Decápolis. A Bíblia diz que ele começou a espalhar por toda a cidade. Decápolis, na verdade, é porque são 10 cidades. Decápolis. 10 cidades que foram alcançadas. 10 cidades que foram impactadas pelo poder de Deus na vida de um homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas, quantas vidas, quantas cidades podem ser impactadas? Você não tem ideia de onde pode chegar o seu trabalho. Uma colega de trabalho, Lohane conhece, que ela não era evangélica, e eu tratava ela sempre como uma das meninas da igreja, e eu sempre falava do amor de Jesus para ela. E ela, resumindo a história, ela se converteu, casou com um pastor. Hoje ela é pastora e abençoa muitas outras vidas através da sua vida, do seu ministério, juntamente com seu esposo. E se eu não tivesse falado? É claro, Deus poderia levantar outra pessoa, amém? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu fui instrumento de Deus para poder falar ao coração daquela pessoa. E hoje, através da vida daquela pessoa, eu não tenho ideia de quantas vidas já foram alcançadas por intermédio dela. Eu não tenho ideia. Mas uma coisa eu sei: Deus, Ele me usou para alcançá-la. Assim também Deus pode te usar para alcançar a vida de alguém. Eu não sei quem, mas eu gostaria de orar por você, porque Jesus continua no barco. As tempestades vão continuar se levantando, as adversidades vão continuar. O medo é normal. Os discípulos tiveram medo, mas a missão, ela não depende apenas da nossa força, ela depende da submissão nossa à autoridade daquele que tudo pode fazer. Então, se nós nos submetermos e dissermos: Senhor, faça através da minha vida. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor lá no meu consultório. Eu quero ser instrumento do Senhor lá no carro que eu dirijo. Eu quero ser instrumento do Senhor lá no estúdio que eu trabalho. Eu quero ser instrumento do Senhor lá no meu departamento, lá na minha empresa. Eu quero ser instrumento do Senhor lá na minha faculdade. Eu quero ser instrumento do Senhor lá no RH. Eu quero ser instrumento do Senhor lá junto com os meus clientes. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero que muitos gadarenos sejam libertos pelo poder do nome de Jesus, através da minha vida. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor é através de mim. Não porque mas é porque o Senhor faz. Não porque eu estou nesse negócio, mas porque o Senhor está nesse negócio. Porque assim, toda honra, toda glória vai ser dada a Ele, não a mim. Aquele homem não saiu anunciando os discípulos, ele sai anunciando Jesus. As pessoas vão anunciar Jesus através da sua vida. Não existe barreira, não existe impedimento para o Senhor fazer. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de te convidar a te colocar de pé. Eu quero orar com você. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que a gente acha impotente? Eu não tenho capacidade para fazer.
Eu não tenho estudo teológico para isso. Eu não tenho aprofundamento bíblico para isso. É claro que a gente precisa buscar o aperfeiçoamento em Deus e nas coisas de Deus. Mas o que eu tenho para te dizer é: nenhum de nós temos tão pouco que não tenhamos o que repartir. Cada um de nós tem algo que pode repartir. E aí eu pergunto: você está disposto a repartir o pouco que você tem? Como eu disse, se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. É pouco? É. Mas é o suficiente para Deus fazer. Porque o pouco com Deus é muito. Uma palavra, um versinho, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma oração, um olhar, um abraço, um aperto de mão, algo que vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Eu quero te convidar a ser discípulo de verdade. Discípulo que faz discípulo. Discípulo que vai em busca dos gadarenos, dos perdidos, fazendo com que eles cheguem à libertação e o conhecimento a respeito de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja. Muito obrigado, a Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, através de nós. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos use com poder, com autoridade, que o Senhor possa, ó Deus, fazer-nos representantes do Senhor, ao ponto, ó Deus, de não nos importarmos mais com o que vão pensar da gente, apenas, ó Deus, com o que o Senhor pensa a respeito de nós, pensando, ó Deus, que somos discípulos do Senhor, pensando, ó Deus, que temos muito ainda a fazer, porque o Senhor ainda não nos chamou, pensando, ó Deus, que as vidas que não foram alcançadas ainda é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, e eu preciso entender que, como discípulo, eu preciso levar a verdade, eu preciso mostrar a verdade, e que o nome do Senhor Jesus seja conhecido através da minha vida, conhecido através da minha boca, através, ó Deus, das minhas mensagens, através do meu trato, através do meu testemunho, que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e engrandecido. Em nome de Jesus.